Oi, aqui é a Neca Setúbal. E aqui a Sueli Carneiro. A gente começa agora mais um episódio do Escute as Mais Velhas, um podcast da Fundação Tid Setúbal, produzido pelo Estúdio Novelo. A cada semana, a gente busca conhecer mais de mulheres que encabeçaram movimentos e representaram agendas fundamentais para a sociedade que a gente tem hoje. E no episódio de hoje, a gente foi mais a fundo na trajetória de uma representante do movimento negro e de mulheres, a psicóloga e ativista Maria Lúcia da Silva, ou Lucinha da Silva. A Lucinha esteve no Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo e antes disso foi uma das fundadoras do GLE10 e do AMA Psique em Negritude. Gosto de ressaltar que ela foi a primeira presidenta do GLE10 Instituto da Mulher Negra, o que é motivo de muito orgulho para nós. A Lucinha também foi pioneira no tema da saúde mental. Então, para nós, é muito interessante ouvi-la para entender como que ela conseguiu ter, naquele momento, essa visão da saúde mental da população negra. Vamos lá, então, para a conversa com a Lucinha. Nós queremos que você, Maria Lúcia da Silva, diga quem é a Lucinha. A Lucinha é diferente de Maria Lúcia. A Lucinha nasce em 70, quando eu descubro o que é o racismo. Quando dois ativistas conhecidos, um é Milton Barbosa, do MNU, o outro é Isidório, que teve uma atuação mais no SECAM, nós trabalhávamos no metrô, e eles vieram conversar comigo sobre o racismo, o que é o racismo, o que não é o racismo, se eu sabia o que era. Era uma época em que eles estavam reativando o Centro de Cultura e Arte Negra, que originalmente foi criado por Teresa Santos. E quando eu começo essa conversa com eles, eu vou me dando conta do que foi a minha vida até aquele momento. Eu nasci em 49, portanto eu estava com 25, 26 anos. E fui me dando conta o que o racismo tinha feito comigo e já fui me dando conta do que o racismo fez com a gente. Vai passando uma história na minha cabeça, um filme. Como foi desde a infância, quando eu passava na frente de uma casa que as crianças saíam todos os dias e me xingavam, sua negrinha, que eram crianças negras também. Fui lembrando de coisas que eu passava no ginásio, fui lembrando dos trabalhos que eu passava em todo o processo, deixava todo mundo para trás, mas na hora de chegar na vaga, a vaga já foi preenchida. Eu me lembrei nitidamente de um lugar que eu chorava e dizia para o cara, mas o que é que acontece? Eu bati todas as mulheres que estavam aqui e agora você me diz que a vaga foi preenchida. Então isso foi um filme passando na minha cabeça. Esse foi um momento definidor. Eu seria uma mulher negra que iria encontrar um namorado, um marido, ia casar, ia ter filhos e ponto. Mas isso fez uma mudança de perspectiva e naqueles momentos de elucidação e de revisão, pensando na minha mãe, na história da minha mãe, na história do meu pai. E aquilo foi um ato de, como diz a Nilma, muito bem nomeado, Movimento Negro Educador. Eu acho que é isso a tarefa do movimento. Ele traz uma informação para você que dá um novo significado à sua história e à sua vida. Então ali nasce Lucinha Silva, nasce a ativista, que nunca mais parou. Às vezes é cansativo, mas não dá para ser de outro jeito. Então, Lucinha, vamos dar um passo para trás. Você falou um pouco da sua mãe, do seu pai. Conta um pouco para a gente do que a gente sabe que a sua mãe tinha uma origem afro-indígena, você teve um pai cego. Como é que era essa convivência familiar, que eu imagino difícil? E quantos irmãos você tinha? O que você trouxe dessa experiência da sua mãe ou do seu pai? Conta pra gente.
Então, eu sou a 11ª de pais, mãe e pai que foram casados 2 vezes. Então, minha mãe, quando eu nasci, já tinha 5 filhas e o meu pai já tinha 5 também. Meu pai nasceu em 1897, portanto, ele nasceu nas portas da suposta libertação dos escravos. Perdeu a visão, ele tinha 15 anos, não sabemos como, por quê, o que aconteceu. E minha mãe foi deixada. A mãe dela não a quis, elas e os irmãos. Então, minha mãe foi criada por uma mulher que a gente chamava de Madrinha Júlia e que também não foi uma experiência positiva para ela, né? Minha mãe nasceu com defeitos na mão e nos pés, né? Dedos colados, furo no pé, que a gente também não sabe o que aconteceu. Então, é uma história que a gente não tem muito. A gente tem flashes dessa história, mas não sei quem foi meus avós. E o meu pai, quando eles casaram, meu pai era benzedor. Então, era muito interessante, porque era uma casa cheia. Eu nasci em Mirassol, em 49, e antes de ter 1 ano eu tive uma doença que não sabiam o que era, e imagina há 76 anos atrás o que era o interior, se tinha médico, não tinha médico, enfim. O nome que davam era efizema macho e fêmea, que também são os nomes engraçados que se usa para dar um destino. Passei entre os 4 e os 9 meses em situação bastante agravada, imóvel, não chorava, não abria a boca, então era cuidada ali, minha mãe o tempo todo. E a casa cheia também, né? Porque como meu pai benzia, então tinha um movimento muito grande, promessas, enfim. E eu, 1 ano já me restabelecida, e com 3 anos foram fazer pagamento das promessas. Eu digo que esse foi o meu primeiro ato político, que foi comandar a procissão da qual eu era o objeto. Dizem minhas irmãs que eu fui na frente, brincando, então eu digo que é a minha primeira manifestação pública. Ativista. E eles se separaram, eu tinha 6 anos, e aí seguimos, eu, minha mãe e minhas irmãs, na vida. Uma família muito matriarcal, pelo visto, né? Só mulheres minha mãe teve. E foi essas mulheres que deram também um ultimato para ela. Ou você larga esse homem, ou a gente larga você, né? Porque ele não foi um bom pai para minha mãe, embora todas as referências que eu tenho tenha sido um bom pai para mim. Eles eram bons pais, mas não bons maridos, né? Eu poderia dizer a mesma coisa do meu. Foi um pai provedor, um pai cuidadoso com a prole, mas a minha mãe jamais diria que foi um bom marido. Minha mãe também não diria isso. Lúcia, você começou a trabalhar muito cedo, aos 6 anos de idade, né? Como é que foi essa experiência, né, de trabalho infantil? Quando viemos para São Paulo, a gente veio para um cortiço, mas um cortiço só familiar. A vida foi transcorrendo ali com a criançada e com aquela coisa familiar. Bom, quando uma tem que trabalhar, a outra tem que cuidar das crianças. E era assim a nossa vida. E aos 6 anos, a gente ia com a Bilica, que era minha prima, porque ela limpava a boate. Então a gente ia com ela, porque enquanto ela limpava a boate, a gente lavava os copos, que era a única coisa possível, né, para uma criança de 6 anos. E porque esse era um exercício que elas sempre faziam com a gente. Vai lavar a louça de fulana de tal, lá no quintal, né? Então, o ensinamento do ser mulher, né, começava em casa, lavando louça, cuidando da casa. Sim. Então, aos 6 anos, eu comecei a trabalhar, obviamente, que era troco de dinheiro de bala.
né? Sim. Porque elas não iam fazer um pagamento nosso, porque ali era tudo familiar. Mas aos 8 anos eu tive um trabalho mesmo, né? Nas minhas férias escolares, eu tive um trabalho onde durante 30 dias eu costurava. Na época, combinação, nem tem mais hoje esse nome, né? Nem sei mais que nome tem hoje. Eu tentei comprar outro dia, não achei. Pois é, acho que mudou o nome e a gente não se atualizou. Exatamente. E eu fiz esse trabalho durante as férias. E quando eu recebi, a hora que eu vi o que eu recebi, eu voltei para casa chorando, porque eu disse, não é possível. O que eu trabalhei não era compatível com aquilo que eu ganhava. Só mais tarde que eu fui dar um nome que eu fui explorada. Mas aquilo foi determinante. Eu compreendi perfeitamente o que tinha acontecido ali. E não fui mais. Mas o trabalho na costura continuou em outros lugares, fazendo arremate, que era o que acontecia para a época. E aos 14 anos, eu comecei a trabalhar com carteira assinada numa instituição que existe até hoje, por incrível que pareça, que foi o Instituto Universal Brasileiro, que era um lugar de curso por correspondência, e eu trabalhei lá dos 14 aos 18 anos. Foi o meu primeiro emprego com carteira assinada. Na minha sala de trabalho, tinha 2 pessoas que faziam parte dos grupos discutindo política que não podiam aparecer. Então, um dia a gente teve uma chamada de ir para o banheiro, ir para um lugar, uma sala, onde a gente começou a rasgar coisa, e eu também, a gente não sabia o que estava rasgando. Mas depois o Instituto foi invadido pelo Exército, e essa ação possibilitou tanta gente dar um jeito nas coisas que elas tinham no escritório, como também tirá-las do escritório a tempos. De escondê-las. De esconder. Mas eu era bem desinformada, despolitizada essa época. Só muito depois que eu fui dar um sentido àquela cena. Você já falou do seu pai, você contou dessa cura que quando você era muito pequena. Então, como que isso influenciou ou não influenciou essa sua religiosidade hoje? Ou a religiosidade de entrar no candomblé? Como que é esse tema dentro da sua vida? Eu fiz a primeira comunhão e durante um tempo eu ia passando para o banco de trás até chegar no último banco da igreja e depois não voltei, porque aquilo não tinha nada a ver comigo, porque eu tenho uma irmã que hoje não é mais, mas sempre foi da Umbanda, Candomblé, e a gente sempre frequentou a missa e a Umbanda. O catolicismo, para mim, desde cedo, ele nunca me convenceu, né? Eu fui iniciada no Candomblé, já tínhamos uma sede no SECAM, e eu conheci ali a Abigail, que era uma pastora metodista, e que foi um momento também que eu perdi a casa, porque essa Abigail, internada por questões psiquiátricas, quando ela volta, eu estou casada, né? E ela pede para ir morar com a gente, porque ela tinha saído de uma clínica psiquiátrica, precisava de um acolhimento, e a gente deu acolhimento, e eu estava em processo de separação. Me mudei, e ela foi morar comigo, mas aí ela fez um enlouquecimento de novo, porque ela foi para a FEBEM, e a FEBEM naquela época era muito complexa, e isso reativou toda a violação que ela tinha vivido. E eu perdi minha casa, perdi carro, foi um evento traumático. E eu resolvi sair com um amigo meu para Minas Gerais para fazer tear. Eu gostava muito de tear. E aí esse pai de santo chegou e falou, você vai fazer o santo. Eu falei para ele, eu tenho R$5 no bolso, se der para fazer o santo com R$5, não tem problema. Ali, para mim, qualquer coisa podia acontecer porque eu estava completamente livre para fazer alguma coisa. E foi uma das coisas mais importantes que eu vivi
nessa experiência de iniciação. A Sueli acompanhou, porque a Sueli foi minha mãe pequena, e eu saí dessa iniciação praticamente com dinheiro no bolso, com casa montada. Em 3 meses eu refiz minha vida, eu estava trabalhando e não saí. E aí fui seguindo o meu roteiro de ativista. Nessa época a gente estava no Conselho da Condição Feminina, né? Que foi uma experiência incrível, importante, porque se no SECAM eu descobri o que era o racismo, pois nós fomos para o Conselho da Condição Feminina, aonde eu pude exercitar fazer política. E que depois de 88 foi acontecendo já no Gueledés, porque a gente, nesse meio tempo, com toda a pressão que a gente vivia, a gente fundou o Gueledés com perspectiva de terminar 88 já com outro trabalho político. Queria que você falasse um pouco no Milton Barbosa, no Isidório Teles, e de uma figura extraordinária dessa época, né, que antecede até os dois no SECAM, que é a Teresa Santos. E Odacir de Matos também. Por favor, fale dessa gente, que se nós não falarmos deles, quem virá? Começa contando o que era o SECAM. O SECAM foi o Centro de Cultura e Arte Negra, que foi fundado na década de 70 pela Teresa Santos, que na época era uma ativista do movimento negro e uma ativista do Partido Comunista. A inspiração do movimento, para além da história do negro no Brasil, também estava inspirado pelas lutas de libertação de África, em especial Angola e Moçambique. E Teresa Santos foi para Angola como uma ativista do Partido Comunista para fazer parte dessa luta. Quando Milton Barbosa e Isidório vieram falar comigo, eles estavam na empreitada de reativar o SECAM. E eu entrei nesse embalo. E tinha outras pessoas, tinha Xuxão, que é o Rafael Pinto, tinha Vanderlei, tinha Solimar, que foi uma grande parceira minha no processo de construção da primeira publicação que a gente fez, que foi um dossiê sobre mulheres negras. A reativação do SECAM foi um momento extremamente importante para o movimento negro, porque a gente estava muito desarticulado e, ao mesmo tempo, com muitas coisas acontecendo em pedaços, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim. E o SECAM foi o espaço que acolheu o movimento negro. Tinha de 50 a 70 pessoas por final de semana no SECAM, porque era a única sede que tinha na ocasião. Então, final de semana, todo mundo passava por lá. Nasceu os Cadernos Negros lá com o CUT. Nós fizemos uma federação de entidades para dar suporte a um jornal, que era o Besouro Negro, a dar suporte para um festival que foi criado, chamado Festival Comunitário Negro Zumbi. Foi uma época, inclusive, que as escolas de samba começaram a ser assaltadas pela branquitude. Homens brancos ocupavam o lugar das finanças, depois eles foram ocupando outros lugares. Era um momento de discussão muito intensa sobre branco entra, o branco não entra. Também era uma passagem de Frente Negra Brasileira, daquela médica que fazia trabalho já... Doutor Iracema já fazia um trabalho com a juventude para entrar na universidade. GT Plum. Nossa. Adalberto Camargo, que também fez ação afirmativa que ninguém nem imagina. Teodosina, sim. Ribeiro, que foram os 2 primeiros parlamentares numa nova era, né? Porque lá atrás teve. E também foi o momento em que Oliveira Silveira, em Porto Alegre, propõe a passagem de 13 de maio para 20 de novembro. Isso que eu acho mais incrível é que a gente não tinha nem celular, quase que nem telefone, nem nada, mas a gente se articulava nacionalmente e rapidamente. Silveira propôs essa mudança
Em São Paulo, a gente viajou para São Carlos, para Araraquara, para vários lugares do interior, fazendo essa discussão da passagem da data, que em 78 a gente já comemora 20 de novembro em 78. Fala um pouquinho do Oliveira Silveira. O Oliveira Silveira era um ativista, ele era poeta, com as suas articulações com o povo do Rio de Janeiro. Tinha muita articulação com essa turma LC9. Que também é um poeta negro, né? Que também é um poeta negro, que foi fazendo articulação com Gu Kuti, que é um poeta negro. Enfim, uma rede. Tinha aquele maestro também, muito importante, Estevão Maia Maia. Enfim, esse foi um momento de muito fervilhar. E aí nasce a discussão no SECAM de lançar o Movimento Negro Unificado. A gente estava em plena ditadura, a gente sabia que a gente era vigiado. Tinha uma praça em frente ao SECAM e a gente fez muitas atividades. Nessa época que ninguém podia se reunir, a gente reunia 200, 300 pessoas ali na frente do SECAM em atividades culturais. E saímos todos para a rua. E aí foi esse movimento importante, essa passagem de uma ação anteriormente política, mas mais no campo cultural, para uma passagem de uma ação política de cobrar o Estado e de responsabilizar o Estado sobre as condições da população negra. Como que você vê hoje essa mobilização do movimento negro em torno de questões culturais, políticas? Eu acho que no meio tem algo que define um pouco os caminhos que vão acontecendo. Porque essa época, a Ford entra no Brasil, oferece apoio de sustentação para duas organizações, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo. Em São Paulo é para o SECAM recusa, no Rio de Janeiro é o IPCN aceita. Mas isso não é um privilégio do movimento negro, isso é uma mudança do perfil do movimento. Mas ali começa um movimento de organizações. Eu acho que isso é uma característica que vale a gente avaliar para poder pensar como é que está hoje. Porque se antes eu fazia parte do movimento, e o movimento era mais amplo que eu, e se no SECAM, como era a única organização do momento, e é lá que as coisas vão saindo, e não é propriedade de ninguém, é um movimento, chega uma hora que você vai compartimentalizando as organizações, e a gente começa um movimento de mulheres negras, começa a ter uma cara. Eu não participei essa época, mas a Sueli, quando vocês forem entrevistar ela, pede para ela contar, porque ela fazia parte, né? Eu entrei quando nós também estávamos saindo da ditadura. Eleições livres. Montoro, o primeiro governador eleito. No processo de eleição dele, teve articulações das mulheres e dos negros. As mulheres pediram o Conselho da Condição Feminina, os negros pediram o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra. Montoro assume, sai o conselho, depois de tanto tempo não tem nenhuma mulher negra no processo. Aí Marta Arruda faz toda a confusão, e aí entra Teresa Santos, Sueli Carneiro, aí começa uma discussão sobre a ausência de mulheres negras no Conselho, que vai demorar 2 anos para poder inserir 2 mulheres negras no Conselho. Então, é nesse momento que eu costumo dizer que se na década de 70 eu me tornei negra, na década de 80 eu me tornei mulher. Porque o que chega primeiro é o racismo, não tem jeito, né? E na década de 80 eu entro para o movimento e a gente monta o Gala 10. E aí a gente começa numa atuação bastante intensa, né? De fazer palestra em tudo quanto é canto que tem mulher negra. Nós éramos a salsicha no Conselho da Condição Feminina. Conta um pouco do conselho.
Então, o conselho tinha um monte de mulher branca ativista dos partidos e um monte de mulher negra sem partido do movimento de mulher negra, que estava nascendo, né, dentro dessa característica de responsabilização do Estado. Quer dizer, as mulheres negras sempre se organizaram, mas era um novo momento. De um lado, tinha as mulheres brancas fazendo pressão sobre nós e dizia, elas fizeram um conselho dentro do conselho. Do outro lado, tinha o movimento negro inserido no Partido dos Trabalhadores, que dizia que a gente tinha sido cooptado pelo Estado. Mas o Estado estava batendo na gente e o movimento também. E a gente estava fazendo. A gente fez muita coisa. Mas eu vou destacar 2 coisas que eu acho pontual, mas importante. Nós fizemos um dossiê sobre mulher negra, que foi o primeiro dossiê que surgiu e que foi coordenado por mim e pela Solimar. Nós 2 fizemos esse dossiê num momento muito difícil para mim, porque era um momento que eu estava perdendo a minha casa. Mas é engraçado como nos momentos de pressão parece que você produz mais, né? Produzimos esse dossiê que ele, óbvio, ultrapassado, mas ele é incrível o que ele traz. Inaugural. Porque ele é inaugural e ele traz também a denúncia do Maluf em relação à esterilização da mulher negra. Ali a gente já começou a discutir a esterilização das mulheres negras. A gente realizou um primeiro encontro nacional de mulheres negras com vistas a fazer um encontro que ia acontecer em 88. A gente fez isso 4 anos antes. E nós mesmos não pudemos participar da comissão de realização do encontro, porque elas proibiram gente do Estado de participar. Organizamos e ficamos fora. Nós organizamos, mas ficamos de fora, mas tudo bem. Fazia parte. Quando se dá a sua formação em psicologia, a gente não falou disso ainda. E por que psicologia? Como foi essa escolha? Quando eu descobri o racismo, eu descobri que isso não tinha sido feito comigo, primeiro. E também eu descobri o impacto psíquico em mim. O que essa pressão ia fazendo comigo? E eu me dei conta. Eu tinha feito normal, né? Então eu ia ser uma professora do primário, com um monte de criança pretinha na minha vida. Uhum. Em 70, eu tomo a decisão de fazer faculdade. Mas eu só fui conseguir entrar na faculdade 80. Fui fazer psicologia mesmo com a perspectiva de pensar o racismo. E fizemos um trabalho incrível. Em 88 foi incrível aquele trabalho, né? Começou em maio, na Faculdade de São Francisco, com a Sueli falando uma frase que todo mundo repete ainda: entre a direita e a esquerda eu sou negra. Pago caro por essa frase. Tem frase que você tem que pagar caro, né? É, isso aí. E você foi pioneira também, Lucinha, para tratar a saúde coletiva da mulher. Conta um pouco dessa atuação sua nessa área de saúde coletiva e capacitação de mulher. Eu descobri um folhetinho que era Projeto Nacional de Saúde das Mulheres Negras nos Estados Unidos, cuja sede era Atlanta, mas estava organizado nos 22 estados americanos. Enlouqueci, quero ir. Arrumamos... Você já era formada, lógico, na psicologia, já estava em todos esses movimentos, conselhos, Gueledés, tudo. Aí arrumamos um apoio de $8.000 da Global Fund for Women. E lá fui eu e Edna para lá. E a gente caiu, quando a gente chegou lá, num encontro com 200 mulheres negras de todo o estado americano, que eu não esqueço o nome do lugar até hoje, que foi Dahlonega, uma zona rural, um lugar incrível. Eu não falava inglês, mal falava português.
E essa é uma personagem também que foi a minha grande inspiradora, que foi Lily Allen, que foi a pessoa que conduziu esse encontro de 200 mulheres. Eu e a Edna chegamos, ela fez uma sensibilização com as 200 mulheres, dizendo: nós temos uma irmã aqui que é do Brasil, que não fala a nossa língua, mas que vai precisar se comunicar com todo mundo. Que eu saí conversando com todo mundo, arrumei até uma namorada, né, lógico, sem falar uma palavra em inglês. E foi um impacto tremendo na minha vida. Primeiro, aquela mulher conduzindo 200 mulheres. Então, eu quero ser isso quando eu crescer, né? E segundo, os grupos que a gente foi participando, os depoimentos que a gente ia ouvindo. E eu dizia, é tudo igual, só o que muda é a língua. É exatamente isso que a gente vive. Fomos para Nova York e vivemos mais uma experiência de grupo em Nova York, de condução de grupo, etc. Isso foi em 89. Voltei, criei um projeto Construindo Nossa Cumplicidade. De psicóloga tinha eu e a Silvia. A Silvia já trabalhava no Gueledés. E aí convidamos algumas pessoas de formação universitária para conduzir grupos. E a gente fazia encontros sistemáticos discutindo, né? E foi tendo muitas demandas das mulheres. Primeiro, demandando que fizesse um grupo com os maridos, para eles entenderem o que é que elas estavam fazendo. Olha que interessante. Fizemos um investimento, não foi para frente, obviamente. Sim. Que hoje eles começaram agora a discutir entre eles. Naquela época era impossível. Essa experiência, ela foi uma experiência concreta de condução de grupos e também de ter pessoas não psicólogas conduzindo o grupo exitoso, né? O grupo também, ele era um grupo de sustentação, então, por exemplo, tiveram que acompanhar uma mulher que precisava fazer sua carteira de identidade e não tinha coragem de ir. Então o grupo se organizava e ia junto, pessoas que não conseguiam olhar no espelho. Então teve um trabalho profundo, né? Então essa foi uma experiência incrível, que depois que eu saio do Gueledés, em 95, eu vou reconfigurar, chamar algumas pessoas e montar o AMA. Quando o AMA nasce, a gente tem duas perspectivas iniciais, né? Uma de abrir para poder atender negros e poder compreender dinamicamente o que está acontecendo, e outra, trazer o tema para o movimento negro como uma pauta do movimento negro. Demorou muito para o movimento incluir o tema da saúde mental como uma pauta do movimento. Saúde mental sempre ficou isolada, né? Então, foi o início das parcerias para ter temas negros nas organizações. Nós fizemos a primeira recepção da Angela Davis no Brasil, lá no Maranhão, aonde nós conduzimos durante 2 dias o tema que era mercado afetivo. E estava todo mundo lá, tinha 100 mulheres. A Dulce Pereira, que era presidenta da fundação. Da Fundação Cultural Palmares. Fundação Cultural Palmares. Que viabilizou o encontro. E era o primeiro encontro do movimento de mulheres negras, onde o tema tinha a ver com questões psíquicas. Foi bastante interessante. No meu grupo caíram as mulheres Jurema Werneck, Luísa Barros, mulheres porreta. Mas a gente trabalhou muito porque os trabalhos em grupos fez emergir muitas questões emocionais das mulheres. Então, a gente trabalhou o encontro inteiro. Enquanto todo mundo ia passear, a gente fez atendimentos, muitos atendimentos. 2001, 2005 foi a experiência de cooperação internacional Brasil-Grã-Bretanha, coordenado por Luísa Barros e Fernanda, né? Fernanda Lopes e Luísa Barros.
e Luísa Bairros convidou o AMA para fazer a metodologia das oficinas. O convênio estava trazendo para o Brasil o conceito de racismo institucional da Grã-Bretanha, que era diferente do conceito original que foi criado nos Estados Unidos por Carmichael, com o grupo dos Panteras Negras, que definia a responsabilidade do Estado em relação ao racismo. Então, o projeto foi introduzir o conceito e fazer um diagnóstico de como ele atravessava os servidores públicos, né? Esse diagnóstico foi em Salvador e Recife. Em Salvador, sob coordenação da Secretaria de Reparação, que tinha sido criada, mas nós trabalhamos com os servidores de todas as secretarias. E Ministério Público de Pernambuco, que eu trabalhei com eles até 2013. Então, essa também foi uma etapa bastante importante do AMA, que foi, inclusive, se aprimorando e que tem um projeto até hoje, onde a gente faz consultorias com organizações, normalmente que tem alguma ação de implementação de ações afirmativas, ou precisa de letramento, a gente faz até hoje. E os atendimentos. Fizemos uma rede para atender, mas chegou uma hora que é quase impossível você dar conta. O AMA teve um papel pedagógico bastante importante de trazer o tema, de falar muito sobre o tema, construir um público negro que entendeu do que se tratava e agora é exigente, só quer fazer com negro ou negra. Lúcia, uma coisa que tem me chamado muito a atenção atualmente é, na nossa geração, não era muito comum a gente aceitar o tratamento psicanalítico. E nessa geração, virou um boom de tal maneira, eu tenho 13 sobrinhas. Todas as meninas São psicanalizadas. Ah, psicanalizadas. Todas são psicanalizadas. E eu me lembro de anos atrás, eu e meu ex-marido, né? Quando Luanda, nossa filha, trazia uma dificuldade, eu falei, Luanda, que tal fazer terapia? Ela execrava. Hoje ela cobra o pai e a mãe porque não fazem terapia, entende? Então tem uma mudança de chave aí extraordinária. O que foi que aconteceu que promoveu esse tipo de coisa? Essa mudança, e como que você está vendo isso? Porque também, eu não sei, às vezes me dá até uma certa impressão que tem uma banalização em torno disso. Eu acho que a saúde mental, até a pandemia, ela não tinha um lugar. O que tinha a psicanálise voltada para a branquitude e para a classe média alta, e tinha o serviço público. Em 89 a gente já teve um impacto um pouco do papel do movimento negro nas pesquisas iniciais, em especial trabalho e educação, que foram as duas áreas que, com a ação do movimento negro, avançou um pouco mais, e saúde da população negra em 90, com o resultado também do PCRI, que Fernanda comandava e que saiu a política. Mas a política saiu, mas a política não trabalhou questões psíquicas. A política trabalhou as questões de alcoolismo. As questões psíquicas ficaram para trás. Eu consegui incluir uma frase lá naquele caderninho vermelho, que foi o relatório anual, não sei se foi de 90 ou se foi de 2000, aonde a OPAS diz que há alguns estudos antropológicos que diz que o racismo interfere na saúde mental. Foi a primeira fala da OMS em relação à saúde mental e ao racismo. Mas a saúde mental ela sempre foi negligenciada. Concretamente, a pandemia escancarou o que a gente dizia e o que a gente conversava. Não tem mais escapatória. Porque é no nosso corpo que mora a nossa alma.
Entende? A nossa psique está no nosso corpo. E o racismo, ele incide exatamente no básico que a gente precisa ter acesso, né? Que é acesso digno à moradia, à saúde, a trabalho, a lazer, quando o que a gente tem para nós são as sobras. Trabalho precarizado, saúde precarizada, enfim. Quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a expandir esse conceito para diagnóstico de como o racismo incide nas secretarias todas do Estado, que a experiência foi em Salvador. O povo da saúde fez um grande trabalho, Fernanda Lopes, Luiz Eduardo, Isabel Cruz, Maria do Carmo, outros nomes nacionais fizeram um trabalho incrível com a política. Até um pedaço, porque a política não foi implantada. Do ponto de vista concreto, no Estado não foi implantado. E aí a gente vem trabalhando nos efeitos, porque pensar saúde mental não é só na saúde, é em qualquer lugar. E a gente foi pensando saúde mental em todos os lugares que havia homens e mulheres negras. Mas aí você faz esse recorte da pandemia como um descortinamento da questão para todos, vamos dizer assim, gente, para a população negra. A saúde mental, ela não é qualquer coisa, ela é estrutural. E isso a pandemia mostra. E isso a gente está vivendo os efeitos até hoje. Que se a gente não tem condições básicas, dignas de sobrevivência, a gente não tem saúde mental. Porque você não tem espaço suficiente para processar dramas, dificuldades, dores que você vive. Morar num cortiço é muito diferente de morar numa casinha com quarto, sala, quintal. E a gente morou sempre nos cortiços, nos lugares insalubres, alimentação precária, porque se eu me alimento mal, isso tem efeitos psíquicos, eu não durmo bem, né? Eu não posso processar, a minha criatividade fica precária, eu não consigo processar os eventos que vão acontecendo na minha vida. O que é saúde mental? Não a possibilidade da gente processar questões que vão passando pela nossa vida sem perder a capacidade de se relacionar com o outro. Mas o Estado costuma colocar a saúde mental num lugar muito fechado. Isolado. Né? E isolado. Hoje está muito forte a política de cuidados, né? Então, como que você relaciona essa política de cuidados com a saúde mental e como você está vendo esse direcionamento do Estado trazendo como política de cuidados uma série de temas que aí estão encaixados, né? Então, integrados. Para mim, a grande política de cuidados é você ter espaço digno, comida digna, escola digna. Se não tem isso, não tem espaço de cuidado. Nós, mulheres negras, temos trazido o tema do cuidado e do autocuidado, porque a gente herda as histórias dos nossos antepassados. O que não foi processado pelos nossos antepassados, elas recaem sobre a nossa vida. Elas aparecem na clínica. Mas é preciso que a gente esteja também preparado para escutar coisas que não é daquele sujeito, que tá não é entre aspas, né? Porque a transmissão do ponto de vista da memória e da história, ela implica numa transmissão psíquica e numa transmissão transgeracional. Tanto isso é verdade que a gente tem, do ponto de vista positivo, podido recuperar os passos dos nossos. Mas e os horrores que eles passaram, que a gente vive nos sonhos, nas memórias que aparecem e que você não tem um destino para dar para ela, porque, em tese, você não viveu aquilo, mas os seus viveram. Mas a psicanálise, ela está imbuída das concepções da branquitude por excelência, né? E ela não pensa o Brasil
E nem se pensa como brasileira, ela se pensa como psicanálise. Ela não se pensa que há no Brasil uma especificidade da qual ela também é responsável e que, se ela não faz esse trabalho, o processo de elaboração nacional ele não acontece. Então, nós temos aí um caminho muito longo e que, felizmente, com a entrada dos poucos negros até um tempo atrás na psicanálise e com tudo que a gente foi falando sobre ela está se abrindo. Mas como é que ela está se abrindo, né? Como é que são as ações afirmativas que a psicanálise tem oferecido? E, obviamente, que eu vou falar na generalidade, mas nem todo mundo é igual. Ela não se propõe a olhar a sua base teórica. Se eu não olho minha base teórica, porque Freud foi 1800, tudo pode ser revisado. Do ponto de vista da institucionalidade da psicanálise, há uma lacuna de compromisso de pensar a psicanálise no Brasil e o papel da psicanálise no Brasil, que é contribuir para pensar essa transmissão geracional e pensar o efeito que tem a vida que os negros levam e o que isso implica numa saúde mental positiva ou negativa. E porque também a precariedade da nossa vida impede da gente elaborar coisas do passado, porque você tem que resolver a coisa do presente. Você tem que comer, você tem que dormir, você tem que trabalhar. Como você está vivendo o envelhecimento? Nossa, faz pouco tempo que eu descobri que eu era idosa. Que bom. Não sei se é bom. É bom a gente já antecipar um pouco para o corpo não sofrer tanto. Eu diria que está ficando bom. Por que está ficando bom? Porque eu e minha companheira resolvemos, em 2000, por aí, começar a fazer um processo de transição na organização e, felizmente, a gente realizou essa transição. Então, não precisar mais se ocupar da cotidianidade do trabalho, porque foi meu trabalho a vida inteira, é poder ampliar o espaço de descanso, o espaço de lazer, o espaço de cuidar da vida de outra maneira, né? Nunca é deixar de ser ativista, né? Mas saber que a organização vai muito bem, obrigada, que tem um pessoal jovem que vai imprimir a sua cara, o seu jeito, porque é outro tempo. E sustentar e suportar, e mais do que isso, é fazer a elaboração do luto, porque sempre é uma perda. E eu venho vindo dessa elaboração há algum tempo, e minha companheira ela é muito pé no chão nesse sentido, pragmática, esse é um bom nome. Ela tem me ajudado muito nesse processo, porque há muito pouco tempo eu não achava que eu era idosa, não. Mas agora já acho que estou com 76, mas de vez em quando eu esqueço. Foi bom demais. Bom, foi bom demais. Bom. Obrigada. Muito obrigada obrigada pelas memórias, pela oportunidade, né, que você nos deu de reviver períodos importantes, especialmente o movimento negro e o movimento de mulheres, né, desse país. Eu que agradeço poder partilhar essas memórias com vocês. A gente te agradece por acompanhar o Escute as Mais Velhas. Siga o podcast no seu aplicativo de áudio favorito para não perder nenhum episódio. Nas redes sociais da Fundação TID Setúbal, @Fundação TID, da Rádio Novelo, @Rádio Novelo e do Guelé10, @Portal Guelé10. Você pode repercutir o podcast, deixar comentários, elogios e críticas sobre as entrevistas. Escute as Mais Velhas é um podcast da Fundação TID Setúbal, produzido pelo Estúdio Novelo. A coordenação e produção são da Ashley Calfo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thompson Devaux. E a direção executiva é da Marcela Casaca.
A gerência de produto é da Juliana Jäger e da Bia Ribeiro, que também cuida da distribuição e audiência. A coordenação editorial é da Evelyn Argenta. A montagem dessa entrevista é da Luísa Silvestrini. A sonorização deste episódio é da Júlia Matos. A mixagem é da Mariana Leão. A trilha sonora original é da Estela Nesrini. A identidade visual é da Larissa Ramos. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. E a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. A checagem desse episódio é da Caroline Fará. A pesquisa deste episódio é da Tainá Mesquita. Esta entrevista foi gravada no Estúdio Trampolim, em São Paulo. A gerente de comunicação da Fundação Tite Setúbal é a Fernanda Nobre. A Natália Carneiro é a coordenadora de comunicação institucional em Gueledés, Instituto da Mulher Negra. Eu sou Sueli Carneiro. Eu sou Neca Setúbal. A gente se encontra no próximo episódio.